Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos exercícios não presenciais. Como em matemática um problema pode ter mais de uma solução, então vocês podem ter feito de outra maneira, mas dando o resultado igual, não tem problema. Vamos ao nosso primeiro problema. O que nós tínhamos no primeiro problema? Patrícia mais seus 3 irmãos iriam comprar um presente para sua mãe. Porém, em um dado momento, um dos irmãos desistiu. E aí ficaram apenas 3 irmãos, pois contava Patrícia mais os 2 porque um havia desistido da intenção de dar esse presente. Mas ao fazer isso, o que aconteceu? Cada irmão ia pagar R$ 40 a mais do valor inicial. Então, nós vamos tentar montar esse problema. O valor do presente da mãe de Patrícia é desconhecido. Então, como vocês já sabem, em matemática, nós podemos usar uma variável ou uma incógnita para dizer que é um número desconhecido. Ok? Então, o que nós vamos estar fazendo? Se y for a variável que eu escolhi, y dividido para 4 vai ser o valor que cada um contribuiria inicialmente. Então, y sobre R$ 4 é o valor que cada um contribuiria. Mas, em um dado momento, um dos irmãos saiu. Então, o que vai acontecer? Cada um vai pagar R$ 40 a mais. Então, vamos tentar usar as informações que nós temos para tentar montar esse problema. A equação ficaria deste jeito. Por quê? Porque y sobre 4 é o que foi pago inicialmente, mas como o irmão saiu, então adicionou. Se adicionou, é somou. Então, y sobre 4 mais 40, que é o valor que cada um dos 3 irmãos que sobraram vai pagar, e aí multiplicando isso por 3, isso vai ser igual a y, que é o valor pago nos presentes. Aí só resolver essa equação, nós iremos descobrir o valor do preço do presente. Fazendo a distributiva, nós teremos 3 vezes y sobre 4, 3y sobre 4, mais 3 vezes 40 igual a 120, tudo isso é igual a y. Separando os termos semelhantes, 120 é igual a y menos 3y sobre 4. O y eu posso dizer que é 4y sobre 4, pois 4 dividido por 4 é igual a 1 e 1 vezes y continua sendo y. Fazendo essa subtração, nós veremos que y é igual a 4 menos 3 dá 1, então 120 é igual a y sobre 4. Fazendo aí a multiplicação dos extremos, y vezes 1 é y, e 4 vezes 120 é igual a R$ 480, que é o valor do presente, resolvido esse nosso problema. Agora vamos ao problema de número 2. O que nós tínhamos no problema de número 2? Arthur pegou esse valor de R$ 140 e dividiu em 2 parcelas. Mas tinha um porém. A metade da primeira superou em 4 unidades 3/5 da segunda parcela. Então, pergunta-se qual é o valor da maior parcela. O que nós podemos fazer? Se eu disser que x é o valor da segunda, quem vai ser a primeira? A primeira é 2 vezes o valor que foi imposto ali no problema, que é 3/5 da segunda parcela mais 4, que é 4 mais 3/5 da segunda parcela. Como a segunda parcela a gente assumiu que é x, então 4 mais 3/5 de x. Isso vezes 2, que vai dar o valor da primeira parcela, porque o valor da primeira parcela é o dobro, pois a metade é essa expressão que nós descobrimos. Ok? E a segunda parcela a gente já tinha falado inicialmente que é x. Então, eu posso montar uma equação da seguinte forma. A segunda parcela, que é x, mais a primeira parcela, que é toda essa expressão que nós descobrimos,
Tudo isso é igual a 140, que é o valor que ele dividiu em duas parcelas diferentes. Fazendo a distributiva, o que nós teremos? 2, né, vezes 3, x vai dar 6x sobre 5. E 2 vezes 4 vai dar 8. Tudo isso é igual a 140. Separando os termos semelhantes, eu vou ter 5x sobre 5, que é o meu x, porque 5 dividido por 5 é 1, continua sendo x, mais 6x sobre 5 é igual a 140, como o 8 está do lado esquerdo, passa para o lado direito, negativo. Somando 5x mais 6x é 11x sobre 5, repetindo o denominador, e 140 menos 8 dá 132. Fazendo a multiplicação dos extremos, 11x é igual a 5 vezes 132, dá 660. Como 11 multiplica x, x é igual a 660 sobre 11, que isso vai me dar R$60. Mas R$60 é o valor de x, é o valor da segunda parcela. E o valor das duas parcelas juntas é 140. Ele quer o maior valor, o valor da maior parcela. Então basta, né, pegar o valor total, diminuir esses R$60 que eu vou ter o valor da primeira parcela. Assim eu vou ver qual é maior. 140 menos 60 dá R$80, ou seja, se uma é 60 e a outra é 80, 80 é maior. Então a resposta vai ser o quê? R$80, pois é a maior parcela. Vamos à nossa questão de número 3. O Manuel leu um jornal e encontrou a seguinte situação no jornal. Uma charada. A idade de Pedro daqui a 6 anos será igual ao dobro de sua idade há 10 anos atrás, subtraído de 4 anos. Então vamos tentar montar isso daí. Se P, que é a nossa incógnita colocada, for a idade atual, a idade de Pedro hoje, daqui a 6 anos, Pedro terá o quê? P mais 6, porque a idade atual mais 6 anos, então vai ser a idade de Pedro daqui a 6 anos. Já há 10 anos atrás, vai ser o quê? P menos 10, porque eu pego a idade atual de Pedro e tiro 10 anos, então eu terei a idade que ele tinha há 10 anos atrás. Portanto, nós vamos montar a nossa equação. Nós teremos que P mais 60, que é a idade de Pedro daqui a 6 anos, é igual, porque é o que fala no enunciado, o dobro. O dobro é 2 vezes alguma coisa. Então, é o dobro de sua idade há 10 anos atrás. Então, 2 vezes P menos 10. Entre parênteses, porque menos 10, P menos 10 é a idade de Pedro há 10 anos atrás. Então, o valor só. E aí, depois, subtrai isso a 4. Então, essa é a nossa equação algébrica do problema em si, da charada. Mas pergunta-se também qual é a idade de Pedro, né? Então, a idade de Pedro é P, foi o que a gente nomeou no início. Então, basta resolver essa equação. Fazendo a distributiva, 2 vezes P, 2P, e 2 vezes menos 10, menos 20. Repete o menos 4. Vamos separar os termos semelhantes. 6 mais 20, porque o 20 passou para o lado esquerdo, mais 4, porque o 4 passou também para o lado esquerdo, é igual a 2P, que permaneceu do mesmo lado, e o P, que estava do lado esquerdo, passa para o lado direito, então nós temos 2 menos P. 6 mais 20 mais 4 é igual a 30, e 2P menos P dá P. Ou, né, como 30 é igual a P, então P é igual a 30. Então P é 30 anos. Como P é a idade de Pedro, então 30 é a idade atual de Pedro. Ok? Vamos à nossa questão de número 4. O que nós tínhamos na número 4? Marina, ela produz bolos. Não falou a quantidade, mas falou que cada unidade tem um preço P. Para cada valor P arrecadado, ela desconta desse valor ingredientes e as despesas com água, luz e gás. Os ingredientes, 8,25avos do que ela arrecadou. E para água, luz e gás, 3,25avos do que ela arrecadou. Aí a pergunta é, qual é a expressão, né, que representa a quantidade que sobrou, ou seja, o lucro de Marina?
E a segunda pergunta é, se Marina obteve um lucro de R$14, quanto ela arrecadou? Ou seja, quanto ela arrecadou com a venda dos bolos. Então, ao invés de usar P, eu vou usar uma outra variável. Vou usar a variável W. Sendo W o valor arrecadado, então se eu pegar W menos 8,25 de W, que é uma parte de W, e menos 3,25 de W, que foi os dois descontos, que é o gasto que ela vai ter, essa expressão vai ser a expressão do lucro obtido por Marina, porque pega-se o valor arrecadado e tira tudo o que ela gastou com ingredientes e outras despesas. Então, respondida a nossa primeira pergunta, que era a expressão algébrica que estava precisando. A segunda pergunta, se o lucro for R$14, quanto que ela arrecadou? O que ela arrecadou é o valor de W. E a expressão que nós acabamos de encontrar é a expressão do lucro. Então, nós podemos escrever o quê? Como o lucro é 14 e essa expressão é o lucro, então 14 é a mesma coisa que a expressão, porque a expressão representa o lucro. Logo, né, a expressão que representa o lucro é igual a 14, porque foi o lucro que ela obteve. E aí, resolvendo aqui, primeiro esses dois que já estão em fração, repetindo o W, menos 8 menos 3 dá menos 11W sobre 25. Isso é igual a 14. Eu posso dizer que W é 25W sobre 25, porque 25 dividido por 25 dá 1, 1 vezes W continua sendo W, e repete todo o restante. 25 menos 11, 14W sobre 25 é igual a 14, só repetindo 14. Fazendo a multiplicação dos extremos, 14W vezes 1 é 14W, 25 vezes 14, 350. Como W multiplica 14, fazendo a operação inversa, W é igual a 350 dividido para 14. E isso me dá R$25. Como W é o valor arrecadado e a pergunta é o valor arrecadado, chegamos à nossa resposta. Ok? Apesar, né, de estar trabalhando com equações do primeiro grau, que é um conteúdo do 9º ano, às vezes esses problemas têm uma interpretação meio complicada. Então, a melhor maneira de se treinar isso é tentar interpretar e resolver esse tipo de problema. Espero, né, que as resoluções que eu apresentei aqui ajudem vocês nessa compreensão. Então, por hoje, né, eu finalizo uma nova correção dos nossos exercícios. Espero que todos, né, estejam aproveitando todos esses problemas e todos esses estudos. Obrigado e tchau, tchau.